nós vamos receber aqui nos estúdios da CNN Brasil o teólogo, o Railson Araújo, que gentilmente... Tudo bem, meu amigo? Um ótimo dia para você. Obrigado por estar conosco aqui na CNN. Sexta-feira tiramos você da cama, né? Mas, pena que não é a questão do horário nem tanto, né? Mas o motivo, porque perdemos aí o grande Papa Francisco com um legado enorme. Exato. Brincadeiras à parte aqui, eu te agradeço muito por estar conosco, para trazer para a gente um pouquinho desse seu olhar, desse seu conhecimento, né? Há pouco a gente trazia a programação desses ritos que vão seguir após o fim do velório. Eu queria que você trouxesse para a gente o porquê que o Papa Francisco é considerado um Papa diferente dos demais, sobretudo pelas quebras de protocolos. O que a gente consegue já enxergar nessas informações que foram divulgadas pelo Vaticano, que ele é diferente, que ele está quebrando alguns protocolos? Muito bem. Então, Renan, quando nós analisamos o pontificado do Papa Francisco, é importante contextualizá-lo. E para a gente contextualizar, nós primeiro precisamos olhar para o lugar teológico de Francisco, que é justamente a América Latina. Então, o modo de fazer teologia da América Latina se destaca um pouco em relação à Europa. Claro, não é uma questão sistematizada, mas geralmente os teólogos da América Latina têm esse olhar mais pastoral e fazem essa reflexão teológica não a partir da biblioteca, dos gabinetes, como ele mesmo dizia, mas dentro dessa dimensão mais pastoral, mais próxima do povo. Então, quando a gente lê o pontificado de Francisco, ele nada mais, nada menos que é uma linha de profunda continuidade com o padre Bergoglio, com o arcebispo Bergoglio de Buenos Aires, aquele mesmo que visitou a Aparecida em 2007 e depois foi eleito ali no 13 de março de 2013. Então, a forma que ele se apresentou ali na sacada, na bancada ali da Praça de São Pedro do Vaticano, apenas com a batina branca, com a sua cruz de latão, a mesma que ele usou quando era arcebispo em Buenos Aires, tudo isso mostra essa linha que ele começou lá atrás, quando era só um sacerdote jesuíta e que continuou levando isso para a sua vida. Penso eu que fosse um outro latino-americano, também eleito naquele 13 de março de 2013, provavelmente teria ali muitas das características de Francisco. Claro, nós não podemos negar jamais a individualidade. Então, é claro, não teremos outro Francisco, mas muitas dessas características, elas estão presentes em muitos dos bispos e arcebispos que atuam aqui na América Latina. Então, se nós olharmos até mesmo para a nossa igreja de São Paulo, tivemos aqui Dom Paulo Evaristo Ars, por exemplo, que lembrou muito Francisco dentro dessa perspectiva pastoral, sempre muito próximo aos pobres, aos mais sofredores, sempre com um olhar mais humanista, podemos dizer assim. Então, essa é uma característica muito própria, particular dos teólogos latino-americanos, dos bispos, e uma vez que foi eleito um bispo da América Latina, a gente começou a ver isso no pontífice, no Papa. E é interessante, né? Esse seu olhar, eu acho que de todas as entrevistas que a gente fez aqui, acho que é a primeira vez que eu estou ouvindo realmente alguém falar a respeito do Papa. Por ser latino, já é de costume a gente ter essa relação mais próxima do outro, mais carinhosa, né? No cumprimentar, no abraço, no gesto. E o Papa era esse Papa do toque, de encostar, né? Exato. Ele não era frio, ele era carismático, ele era autêntico. E isso é muito interessante. Muito bacana esse olhar, porque realmente a gente percebe em cada gesto, né, do Papa essa essência latina dele. Exatamente. E Francisco subiu demais o nível, então vai ser muito difícil para quem vai sucedê-lo, né? Suceder Pedro, né? Sentar no trono ali do Papa já é difícil por si só, e ainda mais quando você tem essa régua bastante elevada com o Papa Francisco. Quando a gente analisa a história do pontificado de maneira recente, né? Dos pontífices de maneira recente, Bento XVI já assumiu uma bucha enorme, que era dar continuidade num legado pontifício de um Papa que era extremamente carismático, que era João Paulo II. Era europeu, mas era um artista. E um artista de formação, atuou no teatro. Então, João Paulo II, ele falam muito disso, né? Que o artista ele se alimenta da multidão. Então João Paulo II poderia chegar num encontro extremamente cansado e ao se deparar ali com aquela multidão, ele parecia que recebia aquele ânimo e a forma dele falar, os gestos. E aí entra Ratzinger, Bento XVI, que
é o alemão, tem uma tendência a ser mais frio, era o teólogo mais ligado ao gabinete, mas foi um pontífice que cumpriu bem a sua missão, sem dúvida, mas já recebeu essa bucha de suceder um europeu, mas que era muito carismático. Sim. E aí entra Francisco, que volta com todo esse carisma, com todo esse olhar afetuoso, com toda essa intensidade própria dos latinos. Então, a régua foi elevada e vamos ver como que os cardeais vão trabalhar aí nos próximos dias. A gente vai estar atento. E, Railson, a gente está mostrando aí para quem está em casa, a imagem é da última aparição do Papa Francisco. Inclusive, um pouquinho mais cedo a gente trouxe o enfermeiro, que foi um ponto importantíssimo nesse último caminhar, digamos assim, de Papa Móvel, né? Ali aparecendo, porque falou, não, vai, o senhor consegue. E ele apareceu. Então, assim, até o último dia, até, né, o seu último momento, ele fez questão de estar com o que ele mais gostava, que era o povo. Exatamente. Tem um gesto também muito interessante, Renan, que logo que o Papa Francisco voltou, recebeu alta do Hospital Gemelli, ele visita a Basílica de São Pedro e ele vai rezar diante do túmulo do Papa Pio X, que foi Papa entre 1903 até 1914. E o Papa Pio X, na reta final da vida dele, ele passou por uma enfermidade muito grave e aí ele se recupera e aí parece que ele vai tocar a vida dele de maneira tranquila e é o último suspiro e depois ele vai falecer de maneira muito reclusa, lembra muito Francisco. Nossa. Então é interessante quando a gente lê esse gesto. Então parece que ele se aproximou de São Pio X para pedir a mesma coisa. Uma enfermidade grave, parecia que ele não ia sair do Hospital Gemelli, ele consegue voltar, visita a Praça de São Pedro, consegue se despedir dos fiéis e depois tem a sua morte na cama de maneira muito reclusa, lembrando muito São Pio X lá em 1914. Essas conexões da vida, né, elas são realmente incríveis. Que importante isso. Acho que também aqui estou aprendendo muito com você, com esses olhares, né, que para nós aqui por vezes acaba passando desapercebido. E eu queria entender, Railson, dentro do seu conhecimento, por que a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde o Papa Francisco vai ser enterrado, é uma basílica que tem uma relação tão importante com o Papa Francisco, ele que estava sempre lá e fez questão de ser enterrado, quebrando mais uma vez um protocolo a pedido dele, fora da cidade do Vaticano, numa basílica. Francisco, ele, além do arcebispo, do teólogo popular, ele é muito ligado às devoções. Uhum. E aí é interessante que, logo no início do pontificado de Francisco, ele começa consagrando o Vaticano ao Arcanjo Miguel. E quando nós falamos do Arcanjo Miguel, ele está muito ligado, e aqui com muito carinho, e me entenda bem você que está assistindo, é a devoção das vovós. O Arcanjo Miguel é a devoção das senhoras das igrejas. Então é muito interessante esse gesto. Consagra o Vaticano ao Arcanjo Miguel. No gabinete dele, uma imagem de São José, patrono da igreja, mas também uma devoção muito popular. E a devoção à Nossa Senhora, de maneira especial, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Mas Nossa Senhora Desatadora dos Nós não é uma devoção grandiosa da igreja, então nós não temos em Roma nenhuma basílica grande dedicada à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Mas nós temos a Basílica de Santa Maria Maior. Então Francisco continua carregando essa sua devoção, a piedade mariana, essa devoção à Nossa Senhora, e dentro ali das basílicas do Vaticano encontra em Santa Maria Maior o lugar no qual ele manifesta essa devoção. Então sempre Francisco, logo que voltava das suas viagens, voltava para agradecer e ia diante da imagem de Nossa Senhora lá na Basílica de Santa Maria Maior. E aí ele faz diante desse gesto, ele, querendo ou não, ele torna ali um outro lugar ainda mais visitado, né? Então, a Basílica de São Pedro já é naturalmente visitada. Os nossos últimos papas estão lá, São João Paulo II, Papa Bento XVI, João XXIII, Paulo VI, e agora então ele meio que sai desse foco e leva a peregrinação para um outro lugar. Ela já é uma basílica naturalmente visitada. Não é que ela é uma basílica menor, não é uma capela, é uma das principais basílicas de Roma. Então aqui o gesto que a gente deve olhar é essa dimensão da piedade, da devoção mariana.
que o Francisco E com carrega. relação ao espaço que foi preparado e montado dentro da Basílica, também segue dentro desse contexto, né, Railson, que você nos traz, da simplicidade, desses gestos, né, do Papa Francisco, a gente tem também uma escolha por algo simples ali, né, um espaço reservado, obviamente, onde as pessoas irão transitar e olhar o túmulo de Francisco, mas também com somente a escrita Francisco e ali a cruz. Isso. E aqui, Renan, mora a grande novidade. Franciscos sem a sigla PP, que significa Papa. Então, aqui de novo, a linha de continuidade do seu pontificado, de todo o seu ministério, né, de todo o seu serviço a Deus. Lá no 13 de março de 2013, quando ele se apresenta ao mundo, aqui está o Bispo de Roma. O Papa é naturalmente o Bispo de Roma, mas o esperado é que se apresente como Papa. Ele se coloca ali como Bispo de Roma e ele se apresentou ao mundo dessa forma e se despede com o mesmo discurso. Não quero a sigla PP, quero ser conhecido apenas como Francisco. É o Bispo de Roma. Aqui reside o Bispo de Roma. Que coisa interessante, Railson. Então, assim, a cada descoberta nossa como jornalista aqui em conversas com vocês, com especialistas, a gente vai descobrindo que não somente o que é visível, né, ao nosso olhar ali, por vezes leigo, né, nos ritos às vezes, a gente começa a entender que cada detalhe foi muito bem pensado pelo Papa Francisco, deixado em testamento, justamente para mostrar essa simplicidade dele, mas a proximidade dele com as pessoas, né? Ele não queria se portar em nenhum momento acima de ninguém, né? Ou que as pessoas o vissem como alguém superior. Isso é muito interessante, porque sem a sigla PP, ele se torna ali, obviamente foi Papa e ninguém vai esquecer desse momento, mas mais um, né, em meio a tantos outros homens que foram servos de Deus, tão importantes. E aí, nessa imagem que a gente traz para você que está com a gente, às 4h42 da manhã, relógio virou 4h43 da manhã, horário de Brasília aqui, a gente está mostrando a Basílica de São Pedro e aproveito também, Railson, para te fazer essa pergunta. O caixão foi posicionado de uma maneira inclinada justamente para que as pessoas conseguissem ver o rosto dele e que ele não tivesse superior a ninguém também. Querendo ou não, é um Papa. Sim. E as pessoas querem ver. Claro, o Papa, claro, sem dúvida. Sem dúvida, né? Mas Francisco continua, mesmo com a sua passagem, falando através dos gestos. É muito interessante isso, Renan. Um jornalista italiano publicou, ali por volta de 2017, um texto chamado A Encíclica Gestual do Papa Francisco. Encíclica é o nome que se dá aos documentos oficiais do Papa. E aí ele fala de uma encíclica gestual, para dizer o quê? O Papa continua ensinando por meio do seu ministério, o seu magistério, com os seus gestos. É a cruz, é a forma que ele se apresenta, é como ele pede o túmulo. Então Francisco continua falando, esse gesto que nos foi comunicado ontem, né, através da imprensa, de que os pobres estarão ali na porta da Basílica para receber. Então é impressionante como Francisco continua falando por meio desses gestos. E é um legado enorme que ele deixa, não só para o pontífice, mas para toda a igreja. Esse elemento nós não podemos esquecer. Então, eu brinquei aqui sobre a régua foi elevada em relação ao Papa, mas para toda a igreja. Com o pontificado de Francisco, desde 2013, um bispo, um padre, um superior geral, provavelmente que ele pensa 2 ou 3 vezes antes de comprar algo, a forma que ele vai se apresentar, a forma que ele vai se portar. Não é? Então, Francisco, ele deixa esse legado e muito dessa reforma que se fala de Francisco está permeada através desses gestos. E com relação agora, já olhando um pouquinho mais para frente, para os próximos dias, né, quando a gente fala do conclave, talvez seja uma das palavras mais ouvidas e faladas nos últimos anos, ou nos últimos dias, perdão, até porque agora a gente estava até mostrando um pouco antes dessa nossa conversa, o filme voltou à tona também, o conclave é a escolha do novo Papa, o processo que vai levar à escolha do novo Papa. A pergunta que eu tenho para você, Railson, é com relação à escolha, ela tende a demorar mais ou ser mais rápida, como foi a do Papa Francisco, ou é uma mera especulação, difícil a gente saber? Olha, Renan, é muito difícil cravar qualquer coisa, tudo gira
em torno ali do campo teórico. Então, por exemplo, se fala muito que quando foi escolhido Ratzinger no conclave de 2005, era uma escolha já encaminhada, porque ele era um homem forte do pontificado de João Paulo II. E aí nós olhamos para 2013 e, como ele mesmo disse, buscaram no fim do mundo. Não é? Só que quando a gente compara os escrutínios, que são as sessões de votações, só é 4-5. Ou, no caso, eu inverti aqui, 5-4. Sim. Né? Então, assim, o número de votações estavam próximos. Né? Então, é muito complicado a gente fazer qualquer apontamento, deve trilhar dessa forma, vai acontecer dessa forma. Mas o que eu penso, analisando principalmente os últimos consistórios, é um colégio cardinalício muito grande, então são mais de 130 cardeais. Penso que durante o pontificado do Papa Francisco não teve uma figura que se destacou como um homem forte do seu pontificado. Então isso pode, tudo no campo da especulação, Sim. Isso pode levar a um conclave que tende a ser mais demorado. É o que eu penso analisando de fora. Então, por ser um conclave com muitos cardeais, não teve uma ou algumas figuras que se destacaram como homem forte ali do pontificado de Francisco, o seu sucessor natural, vamos dizer assim, e também por conta de uma característica que eu acho que nem sempre é analisada nas programações, que é esse caráter universal do colégio cardinalício. Aqui que mora a novidade, Francisco. Então, muitas pessoas, quando falam assim, Francisco nomeou 80% do colégio cardinalício, parece que houve uma intenção dele de preparar o seu sucessor, mas não era esse o olhar de Francisco. O 80% do colégio cardinalício, na verdade, diz respeito de um olhar de Francisco e um desejo de descentralizar a igreja, de tornar ela menos europeia. Então, quando nós analisamos os consistórios, que é o processo no qual são criados novos cardeais, Francisco sempre nomeando cardeais do fim do mundo. Myanmar, mais um ali na região da Ásia, o primeiro da Suécia, que é predominantemente protestante, e aí dá um cardeal para a Suécia, que é o cardeal Arborelius. Então ele vai espalhando o colégio cardinalício e tornando o colégio dos cardeais cada vez mais católico, mais universal, né? Que é justamente essa a etimologia da palavra católico. Então, por conta desse cenário de cardeais mais distantes, eu penso que dentro ali das sessões, agora nós vamos para a terceira conferência geral, terceira congregação, então os cardeais estão ali, muitos deles se conhecendo, muitos deles tomando café pela primeira vez. Então essa dimensão, este bloco vai se articular dessa forma, o outro vai se articular da outra, é mera especulação, porque muitos deles talvez se conhecem apenas pelas redes sociais, Sim. pelo telefone, e olha lá. Maravilha. Ó, a gente está conversando com o Railson Araújo, teólogo. Precisamos fazer, Railson, uma rápida pausa. Essa conversa está muito boa. Você não vai sair daqui, viu? Já que veio para cá, para a CNN, fica mais um pouco para ensinar a gente aí, trazer um pouquinho desse olhar. Agora